gente. Que a paz seja convosco. Amém. Então, mais um episódio aqui abençoado do nosso podcast Homens de Honra. E hoje a gente está com uma presença, na verdade, duas presenças ilustres conosco aqui nesse sétimo ou oitavo episódio. Oitavo episódio Que tem sido uma benção aí, graças a Deus. E, primeiramente, já, né, quero agradecer mais uma vez aí a companhia dos meus irmãos que estão aqui, tanto no Alvivaço, tá até acompanhando aqui, ó, tá dando tudo certo aqui, estamos no Alvivaço aqui no YouTube. Você que chegou aqui, né, como eu costumo falar, caiu de paraquedas, já deu um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas que tu conhece, que é um trabalho que tem sido muito gratificante fazer e ter o feedback da galera aí. E hoje, nesse episódio, vamos estar falando aqui muito sobre o grupo Missionário de Homens. Estamos com 2 presidentes locais de homens, Vila Embratel e Vila Nova. E vai ser uma benção, Eduardo. Verdade, vai ser uma benção. Um prazer estar na presença do nosso irmão Evaristo, irmão Pereira, que já é residente aqui, já é praticamente da casa do nosso podcast. Hoje ele passou da residência. Mudou de lado. Ele me deixou já para me assumir hoje, mas é uma bênção. O Evaristo se sente em casa. Isso é uma bênção na nossa região, certo? Que a gente vai começar aqui rapidinho, gente, com uma palavra de Deus, que está lá em Neemias, capítulo 10, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: dize-lhe, mas ide comeis as gorduras e bebeis as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos estristeçais, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória então, pra gente é uma coisa, é uma honra estar perante vocês, ter essa alegria que vocês transmitem ao nosso grupo missionário de homens, nos dá essa honra de estar aqui, tá bom? Nós vamos orar agora rapidinho em nome de Jesus, pra gente dar início ao nosso trabalho em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, e te pedimos a tua permissão, Pai amado, que nós viemos entrar, Senhor, e que nós viemos ser dirigidos pela tua palavra, Senhor Jesus. Verdade, Senhor, que o Senhor venha reinar sobre nossas vidas, Pai amado, que o Senhor venha nos conduzir, Pai amado, e que aqui neste programa hoje, Pai amado, venha reinar, Senhor, a tua alegria, Pai amado, porque ela é que pertence a nós, Pai, porque ela é que nos dá força para conseguirmos vencer todos os obstáculos. Pai amado, nós te pedimos, Pai amado, que nada que nós viemos fazer aqui neste lugar venha de nós mesmos, Pai, mas sim da tua capacidade, sim do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão José. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Hoje a gente está com um tema que, na verdade, quando a gente estava conversando sobre esse tema, sobre permanecer, né? A gente falou sobre permanecer. Está compartilhando com os presidentes locais sobre as dificuldades, né, de liderar um ministério desse que não é tão fácil, né, como todo ministério, mas que eles são um exemplo, gente, de homens que trabalham na obra, que permanecem mesmo na obra, e vai estar compartilhando conosco. Eu queria, primeiramente, né, antes de tudo, conhecer um pouquinho do irmão Pereira, sua trajetória cristã, como que chegou no Evangelho, e em seguida também o irmão Evaristo, xará do meu pai, tá? Meu pai também é Evaristo. Glória a Deus. Então vocês compartilhem conosco um resumo as suas jornadas, né, até aqui. Por favor, irmão Pereira. Glória a Deus. Boa noite você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Primeiramente quero mandar um abraço aí para minha tia que está em Goiânia nos assistindo, né? Um abraço também em Brasília. Glória a Deus que a gente está chegando por lá, né? Sobre a minha cunhada, o meu enteado que está por lá. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço aí para o meu pastor que está completando um ano hoje. Que Deus abençoe meu pastor em nome de Jesus. Graças a tudo isso que somos gratos, né? De fato de estarmos aqui a Deus, né? Porque há um motivo, né? Nós não estamos aqui à toa. E quando a gente vê o propósito de Deus, a gente vai ver que quando a gente encontra Deus, a gente vê que o nosso propósito não é apenas ser filho, né? Ou ser pai, ou ser amigo, ou ser gente, né? Tem um propósito nisso aí, né?
Quando a gente de fato compreende, quando a gente encontra Deus, a gente vai encontrar esse propósito, né? Então é porque a gente vai ver que o propósito de chegar até aqui, de chegar até Deus, a gente vê que a luta é muito grande. Quero agradecer a minha esposa, em nome de Jesus, que também faz parte desse projeto, ao qual Deus preparou também para que junto caminhasse, que foi de fato através dela que eu de fato comecei a ir, né, para a igreja, e estamos aqui nessa trajetória. Não foi fácil, porque quando Deus vem resgatar o homem, tem sempre o sacrifício de ele nos aturar, de fato, né? Porque o homem todo o tempo ele está querendo sair fora daquilo que de fato é bênção para ele, né? Queria até chamar a atenção dos irmãos que está aí por aventura, querendo vir para Cristo, ou que por aventura está passando dificuldade dentro do reino de Deus. É assim mesmo, querido. É cheio de sacrifício, mas Deus é conosco. Então, durante essa trajetória, né, a minha esposa, a gente se encontrou, né, eu já vinha sendo já avisado por Deus, né, até por aquilo que antes mesmo de ser convertido, sinais, né, que Deus nos dá, né, e quando de fato chegou o tempo, foi difícil, né, foi difícil, mas a gente rompeu, né, aquela barreira. O Senhor nos deixa a ponto de escolha, e quando a gente vê a verdade sendo trilhada na nossa vida, que a gente faz a trajetória, né, na vida de alguém que a gente conhece também, e aí o incentivo, né, vem, e a gente tem que tomar uma tendência. Aí a posição é conosco, né? Deus, ele é Deus de promessa, que quando eu lembro que a minha convenção de fato foi diante do Espírito Santo. E ele é tão humilde que na hora de eu me converter, ele estava de joelho junto comigo. Porque ele usou a minha esposa que estava de joelho e me deu uma semana, irmão, olha a batalha. Alguns irmãos que vivem comigo lá na igreja sabem que eu já contei esse testemunho, que foi uma semana Deus mandando um exército lá para casa, de segunda a sábado. E quando foi no sábado de noite, a minha esposa falou realmente a palavra que se deve falar. Vamos tirar um dia para Deus. Foi essa frase que o Espírito Santo usou. E eu então confirmei, né? Eu não tirei um dia para a igreja, eu tirei um dia para Deus. E a gente viu o agir de Deus no momento que eu morava no Anjo da Guarda, e eu percebi que naquele dia que eu tirei o dia para Deus, Deus estava falando comigo direto. Eu fui pela manhã, pela tarde, pela noite. Irmãos, tinha hora que o Espírito Santo falava comigo e eu olhava assim, parece que não tinha ninguém lá, porque ele queria um particular comigo, de fato. E como eu dei a resposta para ele lá em casa, que eu ia tirar o dia para Deus, então eu prestei atenção que ele estava falando comigo. E quando foi à noite, né, ainda muito duro, né? Porque no momento da resistência, de fato, para você vir para Cristo, há uma resistência. Porque é uma deslocação do mundo para um reino espiritual, de uma situação carnal para uma vida espiritual. Então, você que está, de repente, tendo essa guerra, querido, é desta forma. Mas se você tomar a posição que eu tomei naquela noite, em que o Espírito Santo falou comigo, porque teve uma hora que a gente está na resistência, e é por isso que a gente vê, quando Jesus estava no seu ministério, né? De vez em quando ele falava duro, ele não estava sendo ignorante. Ele estava sendo duro porque a verdade, de fato, tem que ter essa verdade. E aí o Espírito Santo falou exatamente para mim, olha, tudo o que eu precisava falar para ti, eu já falei. Agora depende de ti. Se tu quiseres, aí ele faz a proposta a mim. Se tu quiseres andar comigo, tu vai ver o que é que eu vou fazer pela tua família. E ali então a gente percebe que não é só por nós. É por todos da família. É por todos os irmãos que a gente vai buscar. E aí eu aceitei Jesus naquela hora. As lágrimas se desceu e ali se cumpriu o que hoje eu estou fazendo até aqui. Seguindo o caminho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Evaristo, uma bênção. Uma bênção de boa Deus. noite, paz seja convosco. Você que está nos assistindo nesse momento, eu quero dizer que a minha convenção foi assim. Pastor João Melônio, que era o pastor lá de Vila Nova, e ele sempre me convidava, né? E eu fazia visita na igreja dele lá, e ele me dava a oportunidade, mesmo sem
ser convertido ainda, né? Ele dava oportunidade. E para louvar, eu louvava e a música estava para um lado, o ritmo estava para outro. E aí, era assim. Por isso. Mas aí eu fui. Aí o negócio foi fluindo, o Espírito Santo foi trabalhando, né? Hoje estamos aqui trabalhando com os homens, né? Com os homens. Já trabalhei com os homens da região, né? Para trabalhar com os homens da região também foi um trabalho de homens, um encontro de homens que teve lá na nossa igreja, na igreja de Vila São Luís. E lá eu tomei a frente do trabalho como presidente local. E foi motivo do irmão Santana se afastar por conta do estudo. E aí eles me colocaram na coordenadoria como coordenador. Passei quatro anos, muita luta, muita dificuldade, mas é assim mesmo, na obra do Senhor nós temos dificuldade, temos lutas, né? A própria palavra diz, né? Tem de bom ânimo. O próprio Jesus diz, no mundo vocês terão aflição. E a aflição é justamente isso, é as lutas, é as dificuldades, são as adversidades que se levantam. E aí tudo isso é para que nós possamos romper, para que nós possamos ultrapassar, né? E você que está aí do outro lado, nos assistindo nesse momento, talvez você também esteja passando por esses momentos assim que estamos falando aqui, a qual eu passei, Pereira passou, talvez o nosso coordenador também está passando, o nosso irmão aqui que está do nosso lado também passa por lutas, por dificuldades. Não tem um que seja isento disso, não. É verdade. Nós passamos por lutas, mas o Senhor, Ele é conosco. Glória a Deus. Então, a minha trajetória cristã foi assim, foi dessa forma, né? A minha esposa também me apoiou muito, né? Inclusive, ela que me incentivou para que eu viesse para o ministério, ela que me incentivou para que eu viesse aceitar a Cristo como o meu Salvador da minha vida. Eu já tinha um irmão, policial militar, que ele já era cristão. E aí, quando eu me converti, aí eu dei uma ligada para ele, ele agradeceu muito, né? Ele ficou feliz, ficou alegre. Nós sempre fomos muito unidos, nós dois, né? Apesar de irmão em carne, né? Mas fomos sempre unidos. E hoje estou unido aqui com os meus amados aqui, né? Muito feliz por essa oportunidade a qual o Senhor, né, nos proporcionou para que nós estejamos aqui, né, nesse podcast, falando para os demais irmãos. Eu quero mandar um abraço também para os nossos irmãos lá de Vila Nova, Pastor Jean, né? Pastor Jean tem nos apoiado muito nesse trabalho. Verdade. Né? E que os irmãos possam estar se chegando a nós, para que possamos estarmos juntos mais e mais, né? Nessa caminhada, nessa trajetória. E enfim, é isso, que nós possamos estar crescendo em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu vejo assim, hoje, como coordenador, a gente vê a batalha que é realmente quando a gente assume um trabalho de liderança que não é fácil. Mas eu queria direcionar agora para Evaristo. Evaristo, como foi realmente conviver durante 4 anos como coordenador de uma região poderosa? A nossa região é poderosa. E sendo que com o apoio de um grande homem de Deus que estava do seu lado, que era o irmão Pereira. Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse trabalho, como é que vocês agregaram ao trabalho aos homens, que possa também, eu também venha para poder fazer algo para agregar, né, gente? Porque o negócio aqui, Verdade. eu tenho que ter sabedoria desses homens. O trabalho foi muito difícil durante essa trajetória, muito difícil, mas
a gente sempre colocando o Senhor né, à frente, fizemos um congresso que a nossa região tirou em terceiro lugar em inscrições, né? Eu trabalhei incansável, eu ia na casa de pastor, eu ia nas igrejas, e eu fazia as inscrições dos irmãos, mas foi uma luta tremenda, mas nós vencemos. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, ficamos impossibilitados de fazermos trabalhos quase 2 anos, né? Aí sim, foi isso, mas o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, né? É muito difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos pastores que estão dos nossos lados, a gente consegue fazer. Glória a Deus. Né? Você não vai ter vida fácil. É isso. Você não vai ter vida fácil, não. Mas vamos lutar. Pode contar com o nosso apoio, né? O meu apoio, o apoio de Pereira, que eu tenho visto, que é o seu braço direito. Pereira. Meu braço e perna. Pereira tem sido um homem incansável também. Quando eu era coordenador, ele sempre estava do nosso lado, né? O grupo dele, um grupo forte, um grupo bom, um grupo que nos apoiava nos trabalhos aí que a gente fazia na nossa região. Uma vez nós fizemos um intercâmbio entre 4ª região e 3ª região, que é a área da Alemanha, né? Alemanha. Nós fomos lá. Pastora Ilka, né? É a pastora Ilka eu hoje. Eu não lembro quem era na época. Hoje né? é a pastora Ilka. Né? Hoje é a pastora Ilka. E fizemos um trabalho lá e eu tive a oportunidade de levar a mensagem lá nesse dia. Te lembra que uma pessoa se reconciliou, né, com Cristo, que estava afastado? Então eu creio que foi festa nos céus, porque, né, a palavra do Senhor diz que quando uma alma se arrepende, há festas nos céus, né? Então, houve festas nessa época. Nós fizemos esse intercâmbio. O irmão estava novato lá na presidência de homens, ele estava formando o grupo de homens, né? Nos dias de hoje eu não sei como é que está a situação lá. Aí nos convidou para que nós fizéssemos esse intercâmbio e o grupo de Pereira foi juntamente conosco. Nós fomos mais ou menos mais 12 pessoas daqui da nossa região. Amém. Da região 142, né? Que era, na época era a 4ª região. Aí depois que mudou para 142, 142, né? Foi. Então eles nos apoiaram, Pereira sempre nos apoiou mesmo, em qualquer trabalho, em consagração. Eu sempre fazia consagração, fazia encontros e o trabalho fluiu, né? O trabalho fluiu. E por isso é que estamos aqui, porque Deus levantou Eduardo para que ele continue com esse trabalho, para que o trabalho possa fluir mais e mais. Amém. Glória a Deus. Antes de coisa, eu queria lembrar um pouco desse... Quando você falou, o Espírito Santo já está me incomodando. São coisas importantes que precisam ser faladas, para a gente honrar também o Espírito Santo, né? Nesse dia, houve uma dissensão que quase não havia, né? Quase não ia ter esse dia. Esse trabalho. Né? Para ver o que é o resgate de uma vida, né? Aí fomos para lá. Quando chega na igreja, tá todo mundo saindo da igreja, né? E a igreja fechando. Aí chegou o aviso para nós: olha, não vai ser mais na igreja porque vai ter um evento, né? E então nós vamos lá para casa acho que do presidente, não foi? Era. Foi. Aí o que acontece? Descemos na rumaria. Aí naquela hora eu digo: mas o que está acontecendo? Diz que vai ter um evento na igreja, eu estou vendo todo mundo saindo da igreja, fechando a igreja, né? O que acontece, irmãos? Deus, ele é poderoso. A pessoa que ia se render a Cristo não ia para a igreja. Sabe o que é que Deus fez? Nos levou até este homem. A gente foi fazer a casa onde ele estava.
E ali a gente viu o agir de Deus, que depois eu até chamei o irmão Avaresto, até peguei o microfone lá na hora de vocês estão compreendendo o que é que Deus faz por causa de uma alma. Sai alguém da Vila Embratel para vir aqui na Alemanha para dar força para este homem se render a Cristo. Glória a Deus. E por que não foi feito na igreja? A igreja está fechada, irmãos. Mas é porque se a pessoa for convidada, ele não ia. E Deus trouxe nós até ele. Naquela hora eu fiquei muito maravilhado, porque eu vi aquela alma se render. Antes mesmo de... Não teve nenhum apelo. A palavra mesmo, o Espírito Santo levou ele. Fez o apelo ao coração dele, direto, ele se rendeu ali. E aí a gente viu o quanto Deus precisa dos homens. O quanto Deus precisa do grupo missionário de homens. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, que faz parte aí do missionário de homens, né? Quero mandar um alô lá para os varões de Cristo da Vila Embratel. Estejam, queridos, se agrupando. Você da região 142, se une ao seu grupo, porque Deus quer fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você falou agora sobre propósito, né? Sobre propósito. Eu ultimamente tenho ouvido muito essa palavra, propósito. E tenho ligado muito ela com isso aqui que a gente está fazendo, né? Porque eu acredito, como o irmão Leandro Martins aqui, que está no chat, está perguntando aqui, qual a maior dificuldade para liderar o grupo missionário de homens, né? Eu queria que meus irmãos falassem para nós aqui, porque, tipo assim, eu, no meu ponto de vista, a maior dificuldade que se tem numa pessoa permanecer é justamente a falta de propósito, né? Mas o que meus irmãos aí entendem e acham que está acontecendo com o grupo de homens para que eles para estar vivendo esse momento de galera tá toda dispersa, assim, pelo menos uma maioria, né? Sim. Queridos, boa noite, você que está perguntando aí, certamente está passando por isso. Um abraço aí pro Leandro Martins. Leandro Martins, que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Eu creio que a maior dificuldade não é a falta de propósito. Eu acho que a dificuldade é o homem se encaixar, de fato, no que ele quer no reino de Deus. Eu tenho repassado isso para meus irmãos, porque eu sei que a palavra de Deus que tem tempo para todas as coisas. E se a gente não se entregar no grupo em fazer aquilo que é da vontade de Deus, se o homem não tiver vontade de fazer, ele vai ficar nessa, disperso. A dificuldade é o homem compreender, queridos, que há uma necessidade do homem se agrupar. Quando de fato ele se entrega para Cristo, haverá o tempo. Até mesmo o trabalho muda, né? Porque anteriormente eu trabalhava todos os dias, eu trabalhava no Hotel Luzeiros, e aí eu era folguista, às vezes eu era complementado, às vezes não estava no tempo do culto, né? Mas aí Deus me preparou, me levou para um lugar para que eu tivesse o tempo. Trabalho um dia sim, outro não, né? E aí a gente vai nos agregando a outras coisas, né? Queria mandar um alô para vocês que têm se ocupado muito, às vezes. Muitas das vezes as portas se abrem, mas às vezes as pessoas não perguntam se é de Deus. Muitas das vezes são coisas que de fato está precisando, mas eles não esperam em Deus. Eles acham que tudo é uma oportunidade. E que eu quero que você saiba que as oportunidades que dá é Deus. E as oportunidades que Deus dá vai garantir aquilo que você precisa e vai ter o tempo para sua casa. Vai ter tempo para a casa de Deus. Vai ter tempo para a sua família. Todo o tempo é direcionado a Deus. Quando a gente vive o tempo de Deus, aí não há empecilho, Eduardo. Eu tenho repassado isso para meus irmãos. Aconteceu uma vez, uma situação que a gente estava indo para o grupo de homens, eu precisava de um apoio de alguns irmãos, e alguns disseram que estavam com compromisso e tal. Eu digo, tudo bem. Né? Não vou citar aqui nomes, mas coisas que a gente precisa Cita. Né? O que acontece? Eu digo, então, tudo bem. Fui para o culto, para a situação que precisava ir. No retorno, eu tinha uma trajetória para ir. O que é que Deus faz? Ele me traz para outro retorno e encontro essa pessoa, que é um compromisso que eu, na minha visão, tinha como eu dizer não para ir para o evento de Deus. Então é que essa pessoa me olha, ri, né? Fica sem jeito, fica sem jeito. Então, querido, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, não há empecilho.
a gente está tendo essa dificuldade no grupo de homens, é porque o homem ainda não se conectou de fato com aquilo que precisa. Eu tenho dito, no dia que o homem se colocar, ele vai poder estar participando de todas as coisas. Então a dificuldade não é o tempo, somos nós mesmos, muitas das vezes. Mas é por isso que eu estou falando, assim, tudo bem, concordo plenamente no que o senhor falou, mas se o ser humano não tiver um propósito de vida, ele não vai se encaixar, como o senhor tá dizendo aí, né? Então essa dificuldade é geral. A gente vê a história de propósito, e o propósito realmente, ele é que vai nos direcionar. Sim. É isso. Se a gente não tem um propósito de vida, se você não tiver um propósito de levar essa caneca a sua boca para tomar, ela não vai sair daqui e não vai botar na sua boca. Você entendeu? Aí existe um propósito. Paulo ele disse que tudo aquilo que ele viveu a favor do evangelho de Cristo. Tudo. Imagine se Paulo, o maior plantador de igreja, Sim, do Novo Testamento, não tivesse o propósito de Deus de implantar aquilo que é o Evangelho de Cristo. Sim. Para os gentios. Sim. Imagina se ele não tivesse esse propósito no coração dele. Porque a gente vai entender a história de Paulo, irmão Evaristo, a gente vai ver o propósito da vida dele. Ele foi picado, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mas tudo ele vai dizendo, olha, tudo isso cooperou para que o Evangelho de Cristo crescesse. É isso. Tudo isso. Às vezes o homem às vezes, Elzemar e irmão Evaristo, ele não entende isso. Ele não entende que o que nós fazemos hoje reflete amanhã. Reflete na prosperidade. O que Paulo fez há 2.000 anos atrás, reflete hoje sobre nossas vidas. Para que nós viemos ter o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E quando a gente vê pessoas como homens dispersos, sem propósito, é porque não entenderam aquilo que Paulo escreve. Paulo escreveu. Paulo escreve é isso. Paulo, a gente vai entender que Paulo ele não acreditava em nada. Ele não acreditava em sorte, em azar, em nada. Mas ele acreditava que tudo aquilo que ele estava fazendo, toda a mazela, todo o ferimento, toda a alegria, tudo cooperava para o amor de Cristo. Cooperava porque Deus tinha um propósito na vida dele. E quando o homem ele tira isso, tu falou sabiamente. Eu concordo plenamente com o que Pereira falou. Concordo plenamente com o que Pereira falou. Mas eu concordo mais ainda quando tu me diz assim, a falta de propósito. É maior hoje. É maior. Porque o homem não vive propósito de Deus. Ele vive lapsos momentâneos de alegria. Isso. Ele não vive a alegria completa. Isso. Você entende? Então, a gente vê isso, irmão Evaristo, muito grande hoje. Qual é a dificuldade hoje de liderar? O que é a dificuldade para o senhor de liderar o seu grupo lá na sua igreja, lá na Vila Nova? Qual é a dificuldade que o senhor encontra lá hoje? Passa para nós. Traz essa bola aí para nós. A dificuldade que eu encontro hoje de liderar é justamente isso que já foi falado tudo. É o propósito, né? Às vezes o homem acha que ele não tem tempo. Nós entendemos que o homem, ele é pai de família. Ele é o chefe da casa, né? Ele é empregado, ele estuda, ele faz curso, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. Se ele colocar, né, na mente, no seu entendimento, que ele precisa estar no grupo de homens com o propósito, ele vai estar. Né? Há tempo para tudo, né? Sabemos disso. É só ele controlar o seu tempo e congregar, estar conosco, estarmos juntos, para juntos somarmos para o reino dos céus, para o reino do Senhor e para também o crescimento espiritual de cada um de nós. Às vezes nós chamamos os homens para trazer um versículo, o homem não vem, o homem não quer. Mas quem capacita o homem é quem? É o Espírito Santo.
né? Verdade. Eu não sabia de nada. Aliás, não sei de nada hoje. Ainda não sei. Né? Mas o Espírito Santo é que nos capacita. E se o homem não entender isso, ele vai ficar todo o tempo nesse negócio de disperso, sem compromisso. E aí fica se afastando a cada vez mais dos trabalhos. Estamos precisando de trazermos mais homens para o nosso grupo, para que estejamos crescendo mais e mais. E que os nossos pastores também estejam nos apoiando também nessa caminhada, nessa trajetória, né? Esteja também, além de nós, como líder, eles estejam também conversando com os homens da igreja, para que eles possam estar participando conosco também. É mais uma força para nós. O nosso líder principal, que é o pastor da igreja, ele está conversando com os homens também, para que os homens estejam se congregando, estejam tendo tempo para participar conosco também. Mas encontramos sim grandes dificuldades justamente por isso, por falta de propósito, por falta de às vezes, de tirar um tempinho para que esteja conosco, nos reunindo, para estarmos clamando a Cristo. Exaltando um pouco aí dessa história, inclusive na quinta-feira nós tivemos o grupo de homens e nós vamos falar sobre vida sobrenatural. Eu dizendo, irmãos, vai ver, a gente tem visto na igreja que dá a impressão que o homem parece que ele tem medo de viver o sobrenatural. Porque todo o tempo Deus está chamando, olha, viva em espírito. Eu sou o espírito, né? E as pessoas muitas vezes não compreendem essa condição. Inclusive até na quinta-feira, a gente conversando lá, e a gente viu alguns homens, né, que teve a vida sobrenatural sobre suas vidas, momentos sobrenaturais, e que a gente vê que parece que hoje alguns dos membros parece que tem esse medo, da impressão dessa condição. O Espírito Santo, ele tem eu tenho conversado muito com o Espírito Santo, eu tenho observado alguns detalhes, e a gente vê que parece que esta fraqueza está fazendo com que o grupo seja enfraquecido, né? Então, a vida do servo de Deus é exatamente quando ele aprender a lidar com o sobrenatural, ele vai ter tempo para as coisas de Deus. Ele vai poder se achegar mais a Deus, né? Porque esse é o propósito. O propósito é viver o sobrenatural. Às vezes, pelo fato do homem viver só parte do homem, né, ele se esquece que ele tem uma vida espiritual para viver. E isso atrapalha o reino de Deus, quando a pessoa não reconhece que a palavra de Deus, o próprio Deus, até porque quando ele diz assim, olha, eis que o Espírito estará com vocês, né? Já dá uma ideia, né, de que a nossa vida ela precisa ser mais espiritual do que carnal. Então é que as minhas orações é, Senhor, Espírito Santo, chama aquela alma que está encolhida lá dentro da carne. Porque é a alma que precisa reagir. É a alma que precisa reagir, né? É ela que nos locomove. Diante do reino de Deus tem que haver esse acoplamento, né? E eu vejo isso nas igrejas, exatamente isso aí. Parece que o homem tem medo de ver o sobrenatural. Você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus e você vai ver a mudança, né, de você que está vivendo a igreja, né? Homens de Deus que estão dentro da igreja, olha, vocês que são diácono, né? Eu tenho visto muito tempo as histórias, os pessoals, os idosos, né, que estão nosso tempo o grupo era desse jeito. Eu digo, e por que agora não está? Se você está na igreja, né? Por que não participa? Eu não sei se alguém está separando as coisas. Eu quero até aqui dar um grande elogio para o meu amado Jamils, que é o líder lá do grupo de diaconato, que ele nos acompanha. Ele entra no propósito, né? Essa semana teve uma carreata lá no Gapar, e eu vi este homem, ele está com o dedo quebrado, irmão.
Tá com o dedo quebrado. Eu vi esse homem mancando lá, eu fiquei maravilhado, porque ele tem se esforçado para fazer a obra, e é isso Glória que nós a devemos Deus. fazer. Há espelhos de Deus para nós dentro da igreja, né? E muito obrigado também pela vida do pastor, que tem sido o meu espelho ali nessa luta com ele. Esses 8 anos que ele está na igreja, eu estou aí, né, vendo o esforço dele, e a gente tem que se esforçar de fato, né? Eu tenho feito com que eu honre a Deus, honrando também a vida do nosso pastor. Inclusive eu quero também mandar um abraço para a Graça, minha cunhada, que está lá em Bacorituba, certamente nos assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho, Eusemar, só para a gente não perder o foco. Por que não vive hoje o sobrenatural de Deus? O que falta realmente? O que tu acha, Pereira? O que tu acha que falta para o homem viver o sobrenatural de Deus? Se entregar realmente para o sobrenatural de Deus. O que é? Digam aí. O que falta para os homens fazerem isso? Viver realmente uma vida com propósito de Deus. Com propósito. Porque vocês assumiram um propósito de Deus na vida de vocês. Assumiram a liderança que vocês são. Familiar e dentro da igreja. E vivem o sobrenatural de Deus todos os dias. Mas o que realmente falta para que o homem venha viver o sobrenatural de Deus? Na minha perspectiva, e eu creio que o Espírito Santo vai testificar, que é a intimidade do homem com Deus. Tem muitos homens que não estão buscando a intimidade com Deus. Tem muitos homens que estão indo às vezes só para a igreja, mas não estão buscando o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto, até porque eu tenho um exemplo do Espírito Santo dentro da igreja, que às vezes quando termina o culto, o Espírito Santo fala através da boca do pastor e eu analiso isso. Não deixe a palavra no banco da igreja. Então isso não vem dele. O Espírito Santo sabe qual é o coração que está ouvindo. Deus sabe quem está ali de fato para aprender. E a gente vê a intimidade de quem tem intimidade com Deus consegue. Ele consegue estar no grupo, ele consegue estar naquilo que há necessidade dentro da igreja. Eu tenho dito com meus irmãos que, olha, não pense que é eu que quero me mostrar, porque eu faço o grupo da liderança do grupo de homens, faço parte do grupo de missão, faço parte da Uniora, né? Por quê? Porque eu sinto a necessidade e Deus quer que a gente seja a base do reconhecimento de que precisa da nossa força. Então, quando você tem intimidade com Deus, certamente você vive o sobrenatural e vive o reino de Deus. Certamente está faltando a intimidade do homem com Deus. Amém. Positivo, é isso mesmo. É a intimidade com Deus e o compromisso também. A Bíblia diz, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão, né, acrescentadas. Então, quando o homem entender isso, quando o homem buscar para a sua vida isso, em primeiro lugar, o reino de Deus, a intimidade, né? A intimidade do Senhor, o Salmo já diz para nós, é para aqueles que o buscam. Né? Amém. Para aqueles que o buscam, para aquele que tem o entendimento. Quando o homem entender isso, aí sim, aí o homem será abençoado, será bem-sucedido e enfim. Glória a Deus. A verdade é que, pelo que a gente percebe, é que o homem realmente ele foge do compromisso, como o irmão falou, né? A gente tem corpo, alma e espírito, né? A gente tem essa divisão. A alma, ela sempre vai estar ajustada com as coisas da carne. Eu costumo dizer que nós somos almas. Nós aqui, seres humanos, somos almas. Então a gente vai desejar o que é daqui. Já o espírito não, que é de Deus, né? Deseja o que é dos céus. Por isso que tem aquele texto bíblico, eu me esqueci onde é, se não me engano é Coríntios, por aí, que fala que aqueles que mantêm o espírito mais forte, né? Elas vão conversar, vão buscar as coisas que vêm dos céus. Já aquele que fortalece sua carne, a sua alma, vai buscar o que é daqui. Porque assim, quando tiver pessoas como o irmão Pereira, como o irmão Jamils, ninguém vai me provar o contrário.
de que realmente o que falta no ser humano, né, o homem cristão dessa geração, em especial, a gente está aqui falando do grupo missionário de homens, é realmente compromisso, a falta de propósito que as pessoas não têm hoje em dia. Como o irmão Pereira é referência, né, como eu sempre falo, chega do trabalho, vai para a igreja, o irmão Jamilson com o pé daquele jeito, chega lá mancando, às vezes fica até tirando onda com ele, brincando com ele, mas está fazendo, cara. Aí tem tanto homem, né, homem disposto, às vezes acomodado em casa, sofá de casa, meu amigo, e o dia todo, e tudo bem, tem uns que trabalham, mas não é desculpa, cara. A gente tem cultos, quinta-feira, né? É toda quinta-feira, gente? Não. Quantas quinta-feiras a gente vai para esse grupo missionário? 2 ao mês. Aí vem me dizer que é falta de tempo, meu amigo. Então, às vezes, a gente fica rodeando, né? Ficar justificando, como, na verdade, é falta de propósito. Né? Falta de compromisso com Deus. E o que a gente falou na quinta-feira, que o irmão tá falando sobre o sobrenatural, é isso mesmo, porque as pessoas, elas temem, né, viver esse sobrenatural, ou eu não sei, cara, porque, tipo, é como se elas fugissem disso mesmo. Porque, tipo, cara, eu tô aqui tranquilo mesmo aqui, eu não quero me envolver com isso, porque eu vou ser uma pessoa que você, sei lá, e que a gente tava falando quinta-feira, que vai chegar uma época que você vai ter que decidir o que realmente você quer ser na sua vida, o que realmente você vai ser. Não dá pra ficar em cima do muro, porque o do muro também é do diabo. Ou você decide, porque vai chegar um tempo que você tá aqui, o cara tá caindo endemoniado na tua frente, a gente possessa na tua frente, tu vai ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Agora um cara vazio, que vive só da alma, só disso daqui. É como se o crente hoje em dia ele vivesse uma colônia de férias nessa terra aqui, ele esquece o propósito dele, cara, que é o espiritual. Nem isso aqui, a gente não vai... Eu acho que tem crente que tá acomodado na igreja, pensando que ele vai morrer numa casinha com um cachorrinho lá no lago, na beira do lago. Esquece, meu amigo, que é só isso daqui, né? Como na verdade a gente tem um propósito. Ele se esquece que, na verdade, tá lá em Lucas, Jesus ele vai falando sobre João Batista, e Jesus ele vai falando, olha, até depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço e violência. Não é só tomado. É porque o homem colocou na cabeça assim, não é por força nem por violência. O homem botou isso na cabeça dele. Muitos homens botam isso. Irmão Pereira, isso não é por força, nem por violência. Como é que é? O reino de Deus é tomado por esforço. Se o reino de Deus se a gente não se esforçar hoje, homens do evangelho quadrangular, eu não estou falando só para a região 142, estou falando para todo homem que faz parte do corpo de Cristo, que tem menção a Cristo. Entendam isso. Tomam isso para vocês. O reino de Deus é tomado por esforço, porque vai nascer uma geração a qual não vai se esforçar para chegar ao reino de Deus. Jesus disse dessa forma, será que quando ele voltar sobre a sua glória, encontrará fé na terra? Se a gente não pregar o evangelho de Cristo hoje, se não for pregado, se os homens não arregaçarem a manga, tomarem posse daquilo que Deus determinou para ele, Deus determinou para nós, ide e pregai o evangelho. E quando a gente vê homens sem compromisso nenhum com o evangelho de Cristo dentro da igreja, eu não estou falando daqueles que estão fora, não. É daqueles que estão dentro da igreja. Não. Eu vou para o evangelismo, 4 horas da tarde. Eu vou para o evangelismo, eu vou para uma bola. A bola é melhor, é verdade. A bola nutre a alma. O evangelismo nutre o quê? O espírito. O espírito. O evangelismo vai nutrir o espírito. Porque isso é que nos faz permanecer, gente. Se tu for nutrir só a alma, tu vai ser um vazio. Vai ter um vazio entre o espírito. Vai ter um vazio. Tu não vai poder concluir aquilo que Jesus disse. Olha, ele determinou isso pra gente. Eu vou, mas eu vou voltar para concluir a obra que ele deixou pra gente fazer, gente. E ele vai cobrar da gente.
Vai chegar uma geração a qual não vai escutar o evangelho. Vai chegar essa geração. E nós seremos responsabilizados. Você, homem, você vai ser responsabilizado. Infelizmente, isso daqui é uma dura que eu vou dar para vocês hoje, mas é necessário eu dizer. Seremos responsabilizados, Pereira. Euzemar, seremos responsabilizados por aquilo que não fazemos. Quando você diz que um homem está machucado, indo pregar, cara. Indo lá, com uma dificuldade. No pé, não é nem no braço, é no pé. Onde ele tem que caminhar. E se dispõe a pregar o evangelho de Cristo. Isso é forte. Por mais que seja pequeno, mas para mim é muito forte. Se vê a intimidade que ele vai ter com Deus. Que ele tem com Deus. Entendeu? E olha que ele é empresário. Trabalha só ele, o Espírito Santo. E o que é que ele faz? Porque ele conhece o que é a palavra. Daquele dia que tem um serviço, ele larga de trabalhar para ele e vai trabalhar para Cristo. Então, né? A gente vê o quanto que, de repente, você que tem seu trabalho, que é autônomo, certamente Deus te deu isso para te ter tempo. Eu tenho dito para alguns irmãos, eu digo, meus irmãos, você que trabalha autônomo, se tu pedir para Deus, vai ter um serviço de tarde, você trabalha o dia todo, Senhor, dê minha renda de manhã que possa suprir as nossas necessidades. Deus vai te dar o de manhã e de tarde, porque Ele é Deus que garante. Sim. Então você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, toma esses exemplos aí e te fortalece. Vem para Deus. O meu amado conversando aqui, o Espírito Santo testificando em mim, o Espírito Santo não veio para dormir dentro de você. Amém. Ele veio para ajudar você a trabalhar. Que Deus te abençoe. E falando de trabalho, eu não estou dizendo que você não pode construir a sua vida, né? Não pode. Não. Quer dizer, então que eu tenho que largar de trabalhar para me viver do evangelho. Eu não estou falando isso, cara. Eu estou falando em questão de priorizar. Sim, exatamente. Porque, como o irmão falou, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é real, cara. Isso é real porque eu sou prova viva disso, né? Eu também sou autônomo, também tenho o meu próprio negócio, mas justamente por isso que eu tenho pedido muito para Deus abrir as portas, para mim não dar justificativa. Ah, Senhor, não tem tempo, não sei o quê, entendeu? Então, às vezes, falta esse tipo de postura. Sim. Né? O cara constrói aqui as coisas. Gente, repito, eu não estou falando que você não tem que construir, não tem que, né, ter sua casinha boa, seu carro bom, suas viagens. Eu não estou falando isso, eu estou falando questão de prioridade. Né? Exatamente. E outra também, cada um faz o que quiser da sua vida. Exatamente. Mas eu vejo que isso, eu não vou levar isso pro túmulo e não vou levar muito menos isso pro céu, cara. Exatamente. Então priorize a obra de Deus, cara. Priorize a obra de Deus e viva o sobrenatural de Deus. Imagina eu, que às vezes passo uma semana lá em Barreirinhas, como ontem saí de lá ontem, tive que estar lá para pegar um ônibus, para encontrar um transporte. Sim. Dia de domingo, para poder participar da ceia, para não agora de estar dizendo, eu posso perder, que às vezes nem todo culto que às vezes eu tenho que trabalhar. A gente vive do nosso trabalho, a gente é pai de família. Sim. Agora disse para vocês, sim, nós somos pais, nós temos nossas responsabilidades familiares. Mas imagina se a gente não se esforçar realmente, se a gente não tomar por esforço. O maior exemplo foi Cristo. Imagina ele se esforçar, Euzemar, para carregar. Ontem o pastor Denis, meu pastor, quero até mandar um abraço pro meu pastor Denis, lá do Gapar, em nome de Jesus. Ele estava falando ontem que o caminho do Gólgota, que era o caminho da caveira, que ele estava carregando a cruz, tinha um monte de pedras afiadas. Um monte de pedras afiadas. Imagina Jesus ser uma sandália, descalço, e os pés todos cortados. Olha o esforço sobre-humano. O maior exemplo é Cristo. E às vezes a gente não reconhece o exemplo de Cristo. Que ele já pagou. Sim. O exemplo. Ele veio aqui para pagar um preço que a gente não poderia pagar. E hoje os homens são eu não quero ir, Zomar. Hoje, quando eu vou contar um testemunho aqui do meu irmão, junto que eu participei com ele, em nome de Jesus, a gente foi para um monte, véspera do Congresso Estadual, a gente foi entregar um propósito, nós passamos 28 dias orando pela madrugada,
todo o grupo missionário da região 42, fizemos uma campanha de oração em prol do Congresso Estadual, Pereira, todos nós. E eu dizia, mas quando a gente foi para entregar o propósito, meu irmão, dentro do carro, logo dentro do carro, se levantou. O inimigo se levantou contra nós e o irmão despreparado deu lugar para o inimigo usar. Deixou eu, esse abençoado e o pastor Denis. Você sabe o que é você vir meia-noite andando do monte até o anel viário. Da litorânea ao anel viário. Andando de madrugada. De madrugada, sem doido para tomar uma água, não encontrava uma torneira. Mas todo o tempo feliz, porque assumimos um propósito com Deus. Porque que ninguém iria tomar aquilo que Deus tenha nos entregado lá no monte. Deus entregou algo pra gente. Então é que ele entregou e nós descobrimos um cantor. Tu tá por fora. Quando ele disse agora ali, quando ele disse que ele não cantava, quando ele disse que era a música para um lado, outro, tá, hoje é compositor. De corinho de fogo. Tá, glória. Entendeu? Então, Deus ele faz isso. Quando o homem realmente assume um propósito com ele, meu irmão, pode se levantar, mas se levanta para ser envergonhado. É verdade. Só vai se levantar para ser envergonhado. Nós envergonhamos o diabo naquele dia. Muitas pessoas talvez saíram de lá murmurando, reclamando. Nós viemos cantando Glória a e Deus. sorrindo. Paramos quando chegamos na Praça João Lisboa, a gente começou a olhar assim, rapaz, olha o que Deus fez com a gente. E alegre. E olha, meus irmãos, não foi por falta de dinheiro não, tá? Que É. chamou o Uber, ninguém Ninguém aceitou. Passamos acho que uns 15 minutos Isso. procurando o Uber e ninguém aceitou. Ninguém aceitou. São essas coisas que acontecem no meio dos crentes. Você entendeu? Imagina se esse homem, eu vim com esse homem aqui, ele e o pastor Denis. Eu tava preocupado, esse daqui o homem vai ter cara de brabo. Olha pra cara dele. E a gente veio todo tempo e ele cantando. Qual era o corinho? Rapaz, eu me esqueci o nome do corinho, rapaz. Pereira, meu braço e perna, qual era o coro que ele tava cantando lá? Jesus é bom, Jesus é bom. Rapaz, gente. Deus é bom todo tempo. Então, pra gente foi uma satisfação, Isamar. Um propósito. Viver para Cristo é ter propósito com Ele. Não é só se congregar. Não é só ir só para a igreja no culto. Eu tinha um tio meu que dizia assim, não é só botar a Bíblia debaixo, que ele era matutão do interior, né? Não é só botar a Bíblia debaixo do sovaco, aqui, como dizem os antigos, e ir para a igreja e sim usar a Bíblia como desodorante. Pô. A igreja, a Bíblia, Cristo, não é só para isso. Ele não quer só isso da gente. Ele quer algo mais. Tá bom? E eu sempre costumo dar esse exemplo aqui, de comprometimento dentro da igreja. É o seguinte, vocês verem lá a época, principalmente a época de, vamos lá, carnaval, pode ser carnaval, aqui estamos no Maranhão, vou falar do nosso Maranhão, né? Mas as festas juninas, você vê lá o cara lá com 250 anos, tocando boi, cantando a madrugada todinha. Então, umas velhinhas lá com 850 anos lá, falando que eu vou morrer aqui, não sei o que e tal, porque isso aqui é minha vida. Aí entra dentro da igreja, parece que recebe um espírito de sei lá, cara, que aí não quer fazer mais nada, né? Mas lá fora fazia, né? Com 200 anos, 800 anos fazia. Mas quando entra na igreja é incrível, cara. O que acontece com esse povo? Ô, Senhor, me perdoa. Eu não entendo, é sério mesmo. Senhor, me perdoa, mas quando eu me converti, mano, aí os caras vinham, as senhorinhas vinham do tambor de crioulo, ó, mano. E eu sentado de manhã cedinho, elas que... Ô, meu filho, levanta. Não vou levantar não, virava até a cara. Eu não vou mentir, gente. Eu fazia desse jeito. Ô, rapaz, eu passei a noite toda dançando tambor. Foi mesmo, senhora. Aí, viu aí? Mas quando volta pra Cristo é um desânimo. Não tem ânimo pra nada, Evaristo. Como é que a gente vive com isso, Evaristo? Como é que a gente convive com um pessoal desse? Diz aí. É muito complicado, mas que o Senhor possa
dar ânimo para cada um de nós e que possamos continuarmos essa obra a qual Cristo colocou em nossas mãos. O Jonathan Silva Costa fazendo uma pergunta aqui, Osemar. Por que não acontecem mais milagres que aconteceram antes? Boa. E aí, por que não? É justamente o que a gente estava falando ainda agora há pouco, né? A falta de intimidade com o homem. Né? Quando a gente se parte para Cristo, as coisas acontecem. Acontecem. Né? Quando essas coisas não acontecem, não é que foi o tempo que mudou, o Deus que mudou, não. A diferença é o homem que não tem se importado com essas coisas. Né? Eu vou contar um negócio aqui não para me gloriar, mas devido a essa pergunta. Eu tive uma irmã na igreja que teve o culto, a oração, tal, mas na saída ela se queixava de uma dor no braço, né? E eu orei, né? Apresentei a Deus. Porque a gente, às vezes, se a gente não praticar, a gente não vai ver até onde Deus vai nos levar, né? E eu orei ali na mão dela. Com 2 dias a gente se encontrou de novo. Esse meu irmão, né, que passou aquela dor, graças a Deus. Ou seja, está acontecendo, irmãos. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, as coisas acontecem. Deus, ele justifica todos nós. Eu tenho essa façanha na igreja. Já imaginou? Você que convive comigo, eu convivo aquelas coisas. Imagine o que é o Espírito Santo ainda falar para você: olha, eu quero te usar mais. Significa que a gente precisa buscar todo o tempo. Quando a gente começa a buscar, a gente começa a praticar o que Deus tem para nós, porque o próprio Jesus disse: olha, vocês farão coisas maiores. Amém. E quando você se colocar, você vai ver o maior de Deus na sua vida. Nosso tempo já está estourado. Só para dizer só uma coisa, Jonathan, Jesus não mudou. O milagre é o mesmo. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores e mais grandiosas do que a dele. Mas isso se a gente tiver um propósito com ele. Só vai acontecer milagres se nós tivermos intimidade. Não existe milagre sem intimidade. Não existe nenhum tipo de nada. A gente vê grandes missionários, só para encerrar, grandes missionários como Billy Graham, um cara que batizou mil homens no Espírito Santo. Fez descer num estádio 1000. Sabe que é 1000 homens ao mesmo tempo falarem em línguas? Isso é um milagre. Isso é um ato de graça de Deus, de misericórdia de Deus. Nós hoje vemos nosso próprio pastor, o pastor presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Paulo Guilherme, que é daqui fazendo grandes milagres, operando grandes milagres. Só que não são divulgados. Mas são feitos sim, porque são homens com intimidades com Deus. Tá certo, Jonathan? Glória a Deus. Para finalizar, um minutinho de cada um aí, rapidinho, dá um recadinho pro grupo missionário de homens aí, para dar uma sacudida nesses caba macho. Glória a Deus. Homens da região 142 e você que está nos assistindo aí em outros lugares do estado e fora do estado, você tem condição. Se entregar de fato a sua vida, a alma, para trabalhar para a obra de Deus, certamente as coisas vão dar. Então, querido, você que tem pouca frequência na igreja, você que está desanimado, o ânimo está dentro de você. O Espírito Santo é que te conduz. Que Deus te abençoe. Evaristo. Falando ainda há pouco no milagre, isso aí já aconteceu comigo também, né? Nas consagrações do 3º sábado lá na sede, e aí pastor Paulo teve um momento que ele perguntou assim: vocês que querem que Deus faça na vida de vocês, peçam. E eu pedi, quando foi à tarde, eu pedi a unção de cura. E quando foi à tarde,
se apresentou justamente uma criança enferma para que eu pudesse orar, para que ela Viesse ser curada. né? E aí aconteceu. Então você que perguntou sobre milagre, ainda acontece. Deus diz assim: eis que estou convosco até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias. Glória a Então Deus. você que está nos assistindo nesse momento, para finalizar, venha conosco, venha vivenciar esse milagre. Venha viver. Você já é um milagre de Deus. Glória a Deus. Só Glória de a você Deus. estar na presença de Deus, você já é um milagre de Deus. Amém. Então, essa é a mensagem que eu deixo nessa tarde e noite aqui, para que você que está nos assistindo, venha, tenha uma intimidade melhor para com o Espírito Santo, que ele vai te direcionar a cada dia, a cada momento, no que você deve fazer. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Gente, final de mais um episódio. Graças a Deus. Já agradecendo a oportunidade aqui, a presença do irmão Evaristo, o nosso irmão Pereira. Não vai agradecer não, quem tem que estar aqui mesmo. Toda Ele tem que estar aqui. Toda Ele tem que estar aqui toda segunda-feira. segunda-feira. Mas agradecer, né, a interação com a galera aqui do chat, que foi uma benção hoje, a galera que chegou em peso, graças a Deus. Vocês continuem, é toda segunda-feira. Não esquecer de se inscrever no canal, de acompanhar as nossas redes sociais, ative o sininho lá, tá? Para receber as notificações. Acompanhe os vídeos que já tem lá, inclusive tem vídeos de trabalho já feitos da região 42. Né? Agradecer também, né, o Estúdio 98 que está conosco nessa parceria já tem meses já, né? Já tem 2 Graças a Deus meses. tem nos atendido muito bem aqui, trabalho excelente aqui, atendimento excelente. Tá rolando até uns cafezinhos esses últimos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Só para dar também um recado rapidinho, daqui vamos partir para o nosso programa na rádio. A gente também tem um programa na rádio, o mesmo nome, Homens de Honra. Iremos também dar continuidade lá com esse mesmo trabalho. Daqui a uma hora e meia, mais ou menos, estaremos na rádio falando também sobre propósito de Deus com o nosso irmão Túlio, nosso irmão Evaristo e nosso irmão Eusemar, que vai estar lá presente também, em nome de Jesus, junto com o irmão A segunda Pereira, vai estar a tropa entendeu? todinha lá. A tropa, Então é isso aí, justamente. gente. Rádio Fernando também vai estar lá. 106,3. 106,3. Obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo Próximo episódio. episódio. Glória a Deus. Amém.